Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Rafael Batista e no vídeo de hoje a gente vai fazer as atividades do PET de Filosofia, terceiro volume do terceiro ano do ensino médio. A gente vai fazer as atividades da semana um. Semana um, pessoal, que traz pra gente a teoria do Platão sobre a política e a teoria do Aristóteles sobre a política. Então, como é que eu pensei em fazer isso, né? São três questões, sendo duas questões abertas. Eu vou esboçar uma resposta, vou fazer uma resposta para as duas questões abertas, e na medida que eu for lendo a minha resposta, eu vou fazendo alguns apontamentos que eu penso que eles são importantes para que a gente entenda e consiga, né, responder de maneira certa, de maneira que a gente exponha a teoria do filósofo. E a última questão, que é a questão 3, ela é uma questão fechada, e então eu vou comentando alternativa por alternativa. E assim a gente consegue entender por que tal alternativa está errada e o porquê que tal alternativa está certa. Eu vou direto para o que eu respondi. Eu não vou ler o texto motivador, gente. Esse texto que está entre aspas. É, por favor, leiam estes textos, né, estes trechos que são da obra do filósofo com o conhecimento que o livro traz e esses apontamentos que eu vou fazendo, tenta interpretar estes trechos com isso, e isso vai, enfim, não só fazer com que vocês entendam mais, né, o que o filósofo quer nos dizer, mas a maneira que ele está nos dizendo, a maneira que ele está pensando a política, neste caso. Bom, então é isso. Eu peço desculpas se travar um pouco. Eu estou arrumando a internet, o webcam, enfim. Acho que vai dar certo. Desculpa se der alguma imagem travada, algo desse tipo. Então, gente, na questão um, o material pede que a gente explique por que, para Aristóteles, o ser humano é um animal político. Para Aristóteles, todos nós somos animais políticos, né? Porque nós somos seres humanos. Então, como assim, né? Por que é que para ele nós somos animais políticos? Eu respondi da seguinte maneira: pois o homem é por natureza sociável. Como assim ele é por natureza sociável? Ou seja, ele necessita da sociedade para se realizar plenamente. Gente, para que nós consigamos entender isso, eu preciso trazer o conhecimento a respeito da ética do Aristóteles. Na ética, o Aristóteles vai investigar como é que um ser humano, eu ou você, consegue ter uma vida plenamente realizada, plenamente feliz. Uma vida feliz em todos os seus aspectos. Ele vai falar uma vida autossuficiente, né? Uma vida que não é carente de nada que seja necessário para ser feliz, ter uma vida boa. E o que o Aristóteles vai dizer, né, que o ser humano precisa ter para conseguir essa vida plenamente feliz, essa vida realizada? Eu vou citar algumas coisas, ele diz mas essas coisas que eu vou citar, apesar de poucas, eu penso que vai fazer com que a gente consiga entender o porquê, né, nós somos animais políticos.
O Aristóteles vai dizer para a gente: é necessário que o ser humano tenha comida e não só tenha comida, mas que tenha uma comida boa, uma comida saborosa e uma comida nutritiva. Ele vai dizer também: é necessário que o ser humano tenha roupas que nos protejam do frio, roupas para o momento de calor, né? E não só isso, mas roupas bonitas também, né? Porque se sentir bonito também parece que é algo necessário para uma vida plenamente feliz, totalmente feliz, né? Ele vai dizer também: é necessário que nós tenhamos uma casa boa, né? Que nos proteja da chuva, nos proteja do frio, e uma casa confortável, né? Uma casa que nos dê um conforto. Imagina, né? Uma casa com um bom sofá, com uma boa cama, com uma boa TV para a gente assistir filmes, etc. Então, uma casa boa e confortável. O que ele vai dizer também? É necessário que a gente tenha remédios, né? Que a gente consiga curar doenças. Ao longo da vida, a gente vai sendo acometido por doenças, a gente fica gripado, por exemplo, a Covid, né, apareceu. Então, o Aristóteles vai dizer, é necessário que a gente tenha remédios, né, para curar essas doenças, para que a gente não sofra com os sintomas que elas nos causam e que a gente não venha a morrer cedo, né? Parece que uma vida feliz é uma vida que a gente não sofra, né, com essas doenças e também não sofra cedo, né? Não morra cedo, desculpa. Então, a gente tem que ter remédio. E também o Aristóteles vai dizer que a gente precisa de amigos. Parece que para uma vida plenamente feliz, a gente tem que ter amizades, né? Bom, ok, eu disse essas coisas, né, que Aristóteles fala. Então, vamos pensar o seguinte: imaginem um indivíduo, né, sozinho. Será que ele vai conseguir ter todas essas coisas? Imaginem, ele vai ter que arrumar comida, ele vai ter que ter o conhecimento necessário para fazer a comida dele, uma comida saborosa, uma comida gostosa. Ele vai ter que ter um conhecimento sobre nutrição. Oh, eu tenho que comer isso, porque isso vai me dar tal vitamina que me ajuda. Ele vai ter que, além de conseguir lã, couro para fazer roupas, vai ter que saber fazer a roupa e ter um conhecimento sobre como fazer uma roupa que o deixe bonito, né? Ele vai ter que arrumar materiais para construir sua casa, fazer um bom telhado. Ele vai ter que saber fazer um sofá. Ele vai ter que saber fazer uma TV. Os remédios, ele vai ter que saber o que é bom para determinada doença, o que não é bom para determinada doença. Você vai ter que ter esse conhecimento, além de ter, né, os, os ingredientes necessários para fazer o remédio, etc. E ele vai ter que ter amigos, né? Então sozinho ele não consegue. E parece impossível ter todas essas coisas sozinho, né? Ter todo esse conhecimento, conseguir todas essas coisas. Aí o Aristóteles vai pensar, né? E em família? Em família parece que é mais fácil do que sozinho, mas ainda assim parece muito complicado. Imagina, vamos pensar uma família de 7 pessoas. Por mais que cada um tenha um tipo de tarefa, parece difícil, né? Ter isso tudo vivendo só com 6 pessoas. Bom, então isso nos leva a, a concluir que é em sociedade que a gente consegue ter isso tudo.
É em sociedade que a gente consegue ter estudo da melhor forma possível. Por quê? Porque em sociedade a gente tem ali um conjunto de médicos, a gente tem um conjunto de pesquisadores para saber o que é bom para determinada doença e o que não é. A gente tem engenheiros que sabem, que ficam estudando para construir uma casa bem planejada. A gente tem os agricultores, né, que produzem o alimento. A gente tem o pessoal que cria animais, né, o gado para carne e esse tipo de coisa. Então, percebam, parece que a gente necessita da sociedade, né, dos outros, para ter todas aquelas coisas que Aristóteles pensa que são necessárias para a gente ter uma vida plenamente feliz. Então, nesse sentido, nós necessitamos da sociedade para nos realizar plenamente, para sermos plenamente felizes. Então, por isso, né, o Aristóteles vai dizer que o ser humano é um animal político. E eu escrevi mais, né? Eu vou ler e depois eu explico esse resto da minha resposta. Possuir fala e conhecimento desenvolvido, inclusive, é o que faz do homem o mais naturalmente sociável de todos os animais. Quando o Aristóteles está escrevendo, né, seus pensamentos, suas investigações, é bem comum ele fazer essa diferenciação, né? Para ele, nós somos animais, né? Animais políticos. Isso não quer dizer que nós somos animais, mas a gente tem coisas que nos separam dos outros animais. E a fala e conhecimento desenvolvido são coisas que, para Aristóteles, nos separa. Como assim conhecimento desenvolvido, né? Parece que nós temos uma capacidade de desenvolver um conhecimento que os outros animais não conseguem, né? Parece que, bom, a gente faz carros, a gente faz televisões, a gente faz casas gigantescas, e isso parece que para os outros animais é algo impossível, né? E esse conhecimento é desenvolvido e acumulativo, ou seja, vai passando de um para o outro, e cada um vai descobrindo novas coisas, né? Então, parece que a gente é dependente também um dos outros para desenvolver esse conhecimento. E a fala. O que é a fala, né? Eu coloquei fala, mas a gente pode pensar também como escrita. O Aristóteles tá querendo dizer para a gente que nós temos uma capacidade de explicar uns para os outros, né? Esse conhecimento complexo. Uma pessoa que sabe fazer uma televisão, por exemplo, pode dar um curso para nós, né? E à medida que a gente vai avançando nesse curso, entendendo, né? A gente adquire esse conhecimento e ao final do curso a gente consegue montar uma televisão, né? Então percebam, a fala a escrita, bom, essa capacidade de transmissão de conhecimento que nós temos nos leva a uma vida em sociedade, nos leva a sermos a ser o mais felizes possível em uma vida em sociedade, né? Eu poderia dar um outro exemplo também, por exemplo, né, para nos diferenciar do, dos outros animais. Vamos pensar um cãozinho. A gente vai levar o cãozinho para tomar uma vacina. Quando a gente leva o cãozinho ao veterinário e o veterinário vai vacinar ele, né, vai introduzir a agulha no cãozinho, vai causar dor, né? Que aquela agulha vai espetar. E qual vai ser a reação do cachorro, né? Do cãozinho? Ele vai sentir aquela dor e vai querer correr,
vai dar uns pulos, né? Tem que segurar ele, tem que dar um jeito de acalmar ele. Ou até ele pode tentar morder o veterinário, porque está causando aquela dor no cãozinho. Já nós, pela fala, né, a gente convence, né, por mais que seja ruim sentir aquela dor e tal, a gente convence os outros, né, que olha, a vacina vai doer, né, na agulhada vai doer, mas é uma dor momentânea e por você estar vacinado, futuramente você não vai ser acometido, você não vai ter determinada doença, você não vai sofrer com os sintomas dessa doença, você não vai morrer com determinada doença. Então a gente vai e é vacinado, enquanto o cãozinho, bom, ele vai correr do próprio sentimento de dor, né? Então Aristóteles diz para a gente, nós temos essa capacidade de transmitir conhecimento e de desenvolver o conhecimento. Os outros animais não têm essa fala, não têm escrita, eles emitem sons. Sons que são de prazer e dor, enquanto nós conseguimos, né, detalhar um conhecimento, expor para que é cada coisa, como se forma cada coisa, é nesse sentido que o Aristóteles vai trazer essa noção de animal político, de dependência que nós temos da sociedade uns com os outros, né? Bom, pessoal, a primeira resposta é isso. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Agora a segunda é sobre o Platão. Essa tirinha é muito engraçada, bem crítica. Deixa eu voltar aqui. A segunda questão é sobre a teoria política do Platão, né? Explique por que para Platão apenas o filósofo é capaz de governar com justiça. Como é que eu respondi isso, né? É o filósofo. O que é o filósofo? Aquele que ama a sabedoria, aquele que deseja a sabedoria, em outras palavras, aquele que ama conhecer, que possui a capacidade de mais se aproximar do verdadeiro. Ou seja, o filósofo Platão, né, é aquele que ama ali ficar estudando, conhecendo as coisas, procurando a verdade, o que é o conhecimento, né? Então ele é o que mais se aproxima do verdadeiro, o que mais tem conhecimento, por amar conhecer, né? Por desejar conhecer. Assim, por ele ser o que mais se aproxima do verdadeiro, o filósofo é aquele que deve governar a cidade ideal, que realiza o indivíduo na medida do possível. Então, né, o filósofo ser esse cara que ama conhecer, é ele que deve governar a justiça, a cidade, e a cidade vai ser justa, por quê? Porque o filósofo, por conhecer a verdade, conhecer a justiça, ele consegue implantar a justiça na cidade, né? Para que isso fique mais claro, o Platão ele vai dividir a cidade em três grupos sociais, né? O primeiro são os produtores, segundo ele, quem são os produtores? A gente pode pensar como os agricultores, né? O pessoal que planta, o criador de animais, né? Para nos dar carne, os comerciantes, né? O sapateiro, os professores, inclusive. Então, para o Platão, né, esses são os produtores e o que os caracteriza, né? Esses produtores, eles desejam, não conhecimento, Platão vai dizer, mas eles desejam conforto. Por que eles desejam conforto, né? Eles desempenham sua função para que eles consigam, né, saciar esses apetites que eles têm, né? Então, o sapateiro, por exemplo, faz sapatos,
sapatos confortáveis para ele e também para os outros, né? E aí ele pega esse sapato, vende esse sapato, com dinheiro ele paga um engenheiro, um pedreiro, e esse pedreiro faz uma casa para ele, ele compra uma televisão ao vender outros sapatos e por aí vai. Então, o Platão vai definir esse primeiro grupo, né, o dos produtores, dessa maneira. O segundo grupo, para o Platão, é o grupo dos guardiões. O grupo dos guardiões são os indivíduos que se encarregam da segurança da cidade. Tanto segurança externa, né, se outra cidade resolver atacar, quanto eles fazem a segurança interna mesmo. Se tem algum ladrão roubando, se tem, enfim, alguém plantando algum caos ali na sociedade, ele chega e repreende. Como é que a gente vai pensar esse guardião, né? Esse guardião seria o que para nós é a polícia, é o exército. Então, o segundo grupo são estes, né? Esses indivíduos que desejam uma vontade, eles têm uma vontade de agir, né? E assim eles reprimem. E o outro grupo, né? O terceiro grupo é o filósofo. O filósofo é aquele cara que ama estudar, como eu já venho dizendo, né? Aquele cara que deseja estudar perante todos os outros desejos. Então, por causa disso, o filósofo é aquele que deve governar, e só ele governa com justiça. Por quê? Porque para o Platão, os produtores que desejam conforto, se eles governarem, né, eles vão governar não porque desejam conhecer, não porque desejam conhecer a justiça, mas porque desejam o conforto. Então, quando aparecer uma situação em que seja justo fazer determinada coisa e fazer o contrário dessa coisa seja injusto, mas dê mais conforto para esse produtor, o produtor vai querer, vai desejar praticar o injusto, né? A gente pensar, por exemplo, o sapateiro. O sapateiro que tem outros sapateiros, né? Ele vai pensar, olha, se eu matar outro sapateiro, eu vou ter menos concorrência. Se eu eliminar todos os sapateiros, eu vou conseguir ter o monopólio, né? Só eu vou vender sapatos, então eu posso vender mais caro, e por vender mais caro, eu posso comprar uma casa melhor, posso comprar uma televisão melhor, eu posso ter Netflix, HBO, Amazon Prime, um monte de coisa para assistir. Então, é por isso que os produtores não devem governar. E os guardiões, eles fazem a segurança da cidade, mas eles não amam conhecer, né? Então, na medida que eles não amam o conhecimento, vai ter situações em que, por eles não conhecer, por eles não estudarem bastante, eles vão acabar sendo injustos por não conseguir, né, ter esse conhecimento. Bom, é isso, pessoal. Espero que eu tenha conseguido clarear um pouco. Essa terceira questão também é sobre o Platão, então eu vou terminando de falar, né, explicitando mais, explicando mais, e assim eu espero que fique mais claro para vocês. Bom, essa questão 3, né, é sobre a concepção platônica de justiça na cidade ideal. Então, as alternativas. Vamos para a alternativa A. Para Platão, a cidade ideal é a cidade justa, ou seja, a que respeita o princípio da igualdade natural entre todos os homens, concedendo a todos os indivíduos os mesmos direitos perante a lei. Essa questão está errada. Ela está certa, né, na medida em que ela afirma que a cidade ideal é a cidade justa, mas
O resto está errado, por quê? Porque lembram que eu disse para vocês dos três grupos? Então, se eu dou uma igualdade para esses três grupos, eu instauro a injustiça na cidade, né? Por que eu instauro a injustiça na cidade? Porque o produtor, por exemplo, pode ser injusto. O guardião, por exemplo, pode ser injusto. Então, se eu trato da mesma forma o justo e o injusto, eu estou dando iguais possibilidades para a justiça e para a injustiça. Então, por isso, para o Platão, essa igualdade, né, não deve ser dada. Só os filósofos devem governar. Bom, pessoal, deixa eu descer um pouquinho aqui. Pronto, deixa eu voltar. Ok. Então, alternativa B, né? Platão defende que a democracia é fundamento essencial para a justiça, uma vez que permite a todos os cidadãos o exercício direto do poder. Falso. Como eu expliquei, né, na alternativa A, se você dá iguais direitos de exercício de poder para todos os cidadãos, você trata da mesma maneira, você dá o mesmo poder para o justo e para o injusto. Então, para o Platão, isso é falso. Isso vai ocasionar numa cidade que não é justa. Alternativa C. Na cidade ideal platônica, a justiça é o resultado natural das ações de cada indivíduo na perseguição de seus interesses pessoais, desde que esses interesses também contribuam para o bem comum. Essa alternativa ela é falsa porque, se cada indivíduo perseguir os seus interesses pessoais, né, vamos pensar nos três grupos: o agricultor, o produtor vai seguir, né, o seu desejo pelo conforto. O guardião vai seguir o seu desejo por reprimir. E o filósofo vai perseguir o seu desejo por conhecer, pela justiça. Não há bem comum. Cada um deseja uma coisa. Percebem? Então, com essa noção de bem comum, ela é estranha. Ela é estranha porque os três grupos sociais, eles possuem desejos. O predomínio dos desejos deles são diferentes, né? Para tentar explicar um pouco mais. Platão não está dizendo que o filósofo, né, não tem que comer, não tem que ter uma casa, ele não tem que ter suas, digamos, suas necessidades satisfeitas, né? Mas o filósofo não é aquele que ama esse tipo de satisfação. O filósofo é aquele que come para, né, se suprir, para se manter saudável, e não é aquele que fica comendo muito, não é aquele que fica sempre procurando uma comida gostosa, ele fica sempre atrás de uma comida cada vez mais saborosa, um carro cada vez mais confortável, uma casa cada vez maior, uma casa cada vez mais confortável. O filósofo é aquele que está no essencial, digamos, no necessário, porque o objeto de desejo dele não é satisfazer os seus desejos, os seus apetites, os seus desejos apetitosos, né? O Platão vai usar apetites. Então, é nesse sentido que o Platão começa a trabalhar esses termos, né? Letra D, para Platão, a formação de uma cidade justa só é possível se cada cidadão executar da melhor maneira possível a sua função própria,
ou seja, se cada um fizer bem aquilo que lhe compete segundo suas aptidões. Essa é a nossa a alternativa verdadeira, e percebam, da melhor maneira possível, né? Então, os agricultores, né, você não pode deixar eles desempenhar o seu plantio sem governar eles com leis. Por quê? Porque eles vão começar a competir entre si, eles vão começar a querer mais conforto, querer mais riqueza, e assim a cidade vai começar a ficar injusta, vai ter morte, vai ter roubo, vai ter propina, né? Esse tipo de coisa que é injusta. Então, o pensamento platônico vai mais ou menos neste viés. Vamos descer mais um pouco. Alternativa E. Pronto. Platão acredita que a cidade só é justa se cada membro do organismo social tiver condições de perseguir seus ideais, exercendo funções que promovam sua ascensão econômica e social. Então, eu brinco que para o Platão, riqueza é inversamente proporcional a conhecimento. Né? Para o Platão, o que quer dizer isso? Né? Nos grupos sociais, quem tem mais riqueza tem menos conhecimento. Então, os produtores, digamos que seriam os mais ricos, né? Pois eles desejam mais conforto, mas eles são os que menos possuem, né, o conhecimento sobre a justiça. E em termos platônicos, o que o Platão vai dizer? Existe o ouro humano e existe o ouro dos deuses. O ouro humano é o quê? São esses confortos, né? O ouro humano é esses confortos, né? Uma casa melhor é dinheiro, a gente pode resumir assim. E o ouro dos deuses, o que é? O conhecimento. É o conhecimento. Então, para o Platão, né, se tem um indivíduo desejando a satisfação desses luxos, querendo luxo, né, ele está querendo luxo, não está querendo o que é justo. A gente pode trazer isso para a nossa realidade, né? Nós ouvimos com frequência, né? Estude para você ter uma casa ótima, você ter um carro do ano, para você viajar bastante. Então percebam, estude para você ter essas coisas. O conhecimento só deve ser perseguido, você só deve ter conhecimento na medida em que o conhecimento te dê essas coisas, né? Então, para o Platão, isso aí está te fazendo um produtor, né? Porque não é que você deseja o conhecimento, você deseja as coisas que o conhecimento traz. E qual é o perigo para Platão, né? Quando acontecer alguma situação em que você precise abandonar o conhecimento da justiça, o conhecimento do bem, o que é certo, para, né, conseguir, digamos que, uma casa maior, para você conseguir comprar um carro melhor, o produtor vai abandonar, né, esse tipo de coisa. Por quê? Porque ele deseja um carro melhor. Na verdade, o Platão vai dizer até que é impossível para o produtor ter o real conhecimento da justiça, porque ele deseja tanto as outras coisas e não o conhecimento que ele não vai conseguir acessar esse tipo de conhecimento. Ele não vai realmente saber o que é a justiça. Sobre os guardiões, Platão se depara com um problema que é os guardiões, por eles ter
eles possuírem, né, um poder na cidade de repressão, quando os guardiões são contaminados pelo desejo das, do luxo, do conforto, instaura o caos na cidade. Por quê, né? Porque eles vão começar, né, a utilizar do poder que eles têm repressivo para ter, né, essas coisas, né? Para seguir essas coisas. Enquanto a nossa sociedade a gente vê que é, parece que os políticos, né, possuem um alto salário, uma aposentadoria mais, né, abundante. A gente vê o exército cada vez mais ocupando esses lugares, aumentando os salários dos comandantes, a aposentadoria deles. Para o patrão isso é um perigo. Para o patrão isso é um perigo, porque se eles estão pedindo isso é porque eles desejam essas coisas. E o bem para o indivíduo é aquilo que ele deseja. Então, né, se ele deseja luxo, né, se ele deseja satisfação desses prazeres, o bem para ele vai ser consonante, né, na mesma medida em que eles satisfazem esse tipo de prazer, e não sobre o que é a justiça, sobre o que é o bem, esse tipo de coisa. Bom, pessoal, espero que tenha ficado, eu tenha conseguido ajudar vocês. Eu me empolgo, né? Platão, né, é muito mais profundo do que isso, e assim eu vou me empolgando. Espero que eu não tenha ficado confuso. Então, é isso. Foi um prazer. Ignorem o galo, né, aí ao fundo. Fiquem ligados para mais vídeos sobre os pets e até mais. Se cuidem.